o que eu preparei para vocês hoje é um pouquinho sobre ansiedade na hora da competição. Psicologicamente, a atividade física previne diversas doenças mentais, né? Depressão, ansiedade. Com a prática da atividade física, vocês conseguem produzir alguns hormônios que geralmente você consegue só com antidepressivo. Tem um chamado serotonina, que é o hormônio do humor, e ele você só produz com 1 hora de atividade física. Então, 1 hora ali suando, carregando peso, você produz esse hormônio, que é o hormônio da felicidade. É o hormônio que vai te prevenir de depressão. Tanto que o índice de depressão em atletas é mais baixo. A psicologia do esporte, ela vem nesses momentos. Vem quando a pessoa ela precisa ter a disciplina para poder entrar num plano alimentar adequado, quando a pessoa ela precisa entender que a lesão ela faz parte do seu dia a dia e como que você faz para voltar. E o medo também. Acho que esse é um dos principais, na verdade. Se você já sentiu medo antes de entrar numa competição, antes de entrar num tatame, antes de entrar numa prova, eu imagino que sim. É uma coisa comum. Esse medo na competição ele pode ser traduzido como ansiedade em alguns momentos. Mas o que difere um medo e uma ansiedade, né? Na psicologia padrão, a gente observa a ansiedade, a gente vê e fala, não, essa pessoa está com ansiedade, ela está com um padrão ansioso e a gente tem que resolver isso. Não, mas se o Muay Thai, então, está te causando isso, então nós temos que tirar você desse ambiente e temos que colocar você em alguma outra atividade física, sendo que não é isso que um atleta quer ouvir. Né? Um atleta quer ouvir uma maneira de resolver a ansiedade dele para que ele continue treinando. Sendo que algumas coisas elas são inversas. Né? Se a competição está te causando isso, então como que eu vou conseguir continuar competindo sem ter ansiedade? Sendo que na verdade não é bem a competição que causa a ansiedade. Quando a gente olha o medo antes de competir, antes de entrar numa prova, ele pode ser diversas coisas. Uma delas e principal é o medo de um rival. Eu não estou falando de medo de realmente ficar apavorado, suar frio. Quando você está num padrão competitivo, geralmente tem uma pessoa no mesmo estado, na mesma cidade, que está num nível físico muito semelhante do seu. Você sempre luta com ela aqui e ali, sempre tem uma competição, e ela sempre está um pouquinho na sua frente. Ela sempre pega segundo lugar e você terceiro, ela sempre pega primeiro e você segundo, e você sempre olha, talvez você saiba o nome e o sobrenome dessa pessoa, talvez você saiba que dias da semana ela treina. Muitos atletas treinam para superar essas pessoas, esses rivais. Sendo que existem diversas coisas que diferem você do seu rival. Você não sabe como é a genética dele, que é o que nem ele controla, nem vocês. Vocês não sabem como é a família dessa pessoa, desse rival. Se ele tem uma família que dá total suporte para ele, que os dois pais dele já são atletas olímpicos naquele esporte. Você não sabe quantas vezes por dia ele treina, quantos treinadores ou coaches tem em volta dele enquanto ele treina, as condições das quais ele faz isso, quanto tempo ele faz, histórico. Então tem muitas coisas que diferem você desse rival. E ele não deve ser o seu objetivo. Ele não deve ser a sua deadline. E muitas vezes acaba sendo. Por que ele não deve ser? Porque você não controla o quanto ele treina. Você não controla o resultado dele. Você controla quanto você faz. Você deve ser melhor do que você foi ontem, do que você fez semana passada. Se você melhorou 1 segundo, se você melhorou 2 segundos, se você aumentou 1 quilo, se você aumentou 5 quilos. O seu parâmetro deve ser você mesmo. Porque você consegue se mensurar e é a maneira mais segura. Atletas com mente blindada, atletas com uma mente em dia, que tem um suporte emocional bom, que tem um bom controle da sua ansiedade, se excedem no momento das competições. Você treina, o público gritando, as expectativas das pessoas ao seu redor, os seus objetivos pessoais com relação à competição, tudo isso são combustíveis. E como que a gente faz para que isso seja combustível e que isso não apague o seu fogo naquela hora? Controle emocional. Controle emocional. A gente não controla nossas emoções. Você controla o que você faz com esse sentimento, com essa emoção. O que você faz quando você está triste, o que você faz quando você está com raiva. Porque o treino, ele vai até um certo momento. O treino, ele tem um limite. Depois disso, para você exceder esse limite, você precisa ter um sono melhor. Você precisa comer melhor. Você precisa se estressar menos. Você precisa ter uma mente
saudável, você precisa ter uma mente blindada, você precisa ser disciplinado mentalmente. Tudo tem o seu limite. Uma pessoa que só faz terapia e não treina com tanto afinco, obviamente não vai ter uma performance melhor do que quem treina com mais afinco e faz terapia. É muito importante saber escolher um psicólogo que saiba o que está falando nesse momento. É muito importante mesmo. Parte de você ser atleta e você buscar terapia também é buscar profissionais que já passaram pelo ambiente esportivo ou são atletas hoje. Porque acho que só um atleta sabe dizer o que é se preparar para uma competição. Só um atleta sabe dizer o que dizer no momento de perda ou como comemorar quando você precisa.